Muito bem. Essa tua turma é de que semestre, Marta? Hã? Tua turma é de que semestre? Turmas de nono e décimo, Tá. tá? Bom, pessoal, então hoje nós trouxemos aqui uma convidada especialíssima, minha querida colega Dani Lutzky, para tratar um pouquinho sobre um tema que é bastante importante para nós, relacionado à responsabilidade civil. Vocês bem sabem que não raras vezes a gente utiliza esse instituto de forma subsidiária, né, trazendo os conceitos do processo civil e do direito material para dentro do direito e processo do trabalho. E a responsabilidade civil é extremamente importante para nós. E eu decidi trazer a Dani para nos explicar isso um pouquinho aqui, porque afinal ela é a especialista nessa área e tem a melhor e a maior possibilidade de nos esclarecer essa situação e esses conceitos aqui que nos são aplicados. Dani, com a palavra. Então tá. Um oi a todos, um especial para minha amiga Marta. É um prazer estar participando dessa aula e entrando em contato com vocês, ainda que por essa via, mas sempre estar presente com os alunos de qualquer forma é um prazer. E a minha missão aqui hoje, então, é trabalhar com vocês a distinção entre a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva e o que a gente precisa provar numa petição inicial quando se tem uma e se tem outra. Para a gente poder discutir isso, e eu sei que eu tenho pouco tempo, por isso vou ser bastante objetiva, a primeira coisa que eu preciso lembrar a vocês em torno desse direito material é que existe uma diferença entre o acidente de trabalho e aqueles danos causados pelos empregados, né, quando da prestação do serviço. O acidente de trabalho, artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, prevê ali uma responsabilidade subjetiva. Vocês devem estar, obviamente, cientes de que já temos decisões no sentido de que a previsão dessa responsabilidade subjetiva não exclui uma responsabilidade objetiva quando estivermos diante de uma atividade de risco e risco diferenciado, né, um risco excepcional, mas também temos aqueles casos de danos causados pelos nossos empregados a terceiras pessoas, previsto no Código Civil, artigo 932, inciso 3º ali, mas lembrando que daí o artigo 933 do Código Civil diz que quando o meu empregado, né, causar um dano a outrem, essa responsabilidade minha do empregador, ela é objetiva, e isso veio disposto assim no Código Civil. Muito bem, feita essa distinção, o que eu provo quando a responsabilidade é subjetiva e o que eu provo quando a responsabilidade é objetiva? Porque é esse direito material que tanto a Marta quanto eu, a gente percebe a falta nas peças de vocês, né? Esse subsídio do direito material. A responsabilidade subjetiva, então, traçando um paralelo entre as duas, tá? A responsabilidade subjetiva, ela é fundada na culpa. Ela vem prevista no artigo 186, combinado com 927, caput do Código Civil. Ao passo que a responsabilidade objetiva, ela é fundada no risco. E aí nós temos como regra geral no Código Civil o parágrafo único do 927. Fora, obviamente, todas as outras previsões em leis extravagantes e também em outros dispositivos do Código Civil. Quando essa responsabilidade é subjetiva e, portanto, fundada na culpa, o que o sujeito tem que provar quando ele entra com a petição inicial? Ele tem que provar literalmente a culpa do lesante. O que é essa culpa? A imperícia, a imprudência, a negligência ou o dolo, porque o dolo está dentro da culpa lato sensu, certo? Quando a gente vai provar imperícia, imprudência, negligência ou culpa, ou dolo, culpa, que é a culpa, isso está no elemento subjetivo do sujeito, porque é muito difícil fazer essa prova. A verdade é o objetivo. Aí, a que está entrando com a inicial, ele vai ter que provar os danos
nós temos os danos materiais, regra, artigo 402 do Código Civil, e os danos imateriais, artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal. E nesse caso aqui, além dos danos, há necessidade de provar o nexo causal, ou seja, que foi aquela ação ou aquela omissão que deu causa àquele dano. O que nós temos aqui de importante nessa distinção entre a responsabilidade subjetiva e a objetiva? A responsabilidade subjetiva, ela tem por ideia a seguinte situação. Veja se vocês entendam. Não te preocupa lesante, não te preocupa. Se tu não agiste de maneira censurável, se não esperavam de ti uma conduta diversa, tu não serás responsabilizado. O que significa dizer isso? Que a responsabilidade subjetiva, ela protege, ela tutela o lesante. Porque se ele não agiu de maneira censurável, se não esperavam dele uma conduta diversa, ele não será responsabilizado. Agora, a responsabilidade objetiva, fundada então no princípio do risco, ela tem a seguinte ideia: não te preocupa lesado, porque tu não és obrigado a suportar danos causados por ninguém. Então, a responsabilidade objetiva, ela tutela, ela protege o lesado. No nosso ordenamento jurídico, continua sendo a regra, embora estejamos caminhando para a objetivação dessa responsabilidade, mas ainda não temos essa circunstância. A jurisprudência está nos levando a isso. Então, disso resulta que aquele que tem uma responsabilidade subjetiva para fundamentar todo o seu pedido, tem uma prova muito mais difícil de ser produzida, porque é muito mais difícil eu provar a culpa do sujeito do que provar simplesmente dano e nexo causal, que são elementos mais objetivos, perdão pela redundância, mas é muito mais fácil eu provar aquilo que eu deixei de ganhar, aquilo que eu tive de prejuízo, os meus danos imateriais, como danos estéticos, danos morais puros, do que provar imperícia, imprudência, negligência. E nesse caso aqui, eu ainda preciso que vocês lembrem. Marta, eu não quero me estender, qualquer coisa tu me corta, tá? Porque tu me disse que era rápido e a pessoa aqui, quando começa a falar de responsabilidade. E nesse caso aqui, eu gostaria que vocês lembrassem o seguinte: que todas essas provas, elas exigem elementos, tá? Então, é óbvio que eu posso provar a culpa, a imperícia, a imprudência, a negligência, eu posso provar por laudos médicos, eu posso provar por testemunhas, eu posso provar por documentos, né? Mas a prova dos danos materiais e dos danos imateriais, ela já é diferente. Só que na petição inicial de vocês, toda vez que vocês falarem o que decorreu daquela situação de ação ou omissão, vocês terão que juntar, então, a prova. E esses danos materiais, em regra, a prova é documental. O quanto o sujeito ganhava e deixou de ganhar. O quanto o sujeito teve de prejuízo, estragou o carro, teve que ficar internado no hospital. Tudo isso é prova documental. E eu brinco aqui no escritório dizendo que dano material não provado é dano material não ressarcido. Então, nós temos que fazer a prova desses elementos. Já no que diz respeito aos danos imateriais, não é que dispense prova, como a gente costuma ler na jurisprudência. A prova, ela é diferenciada. No dano moral puro, que são os sentimentos negativos, dor, tristeza, depressão, angústia, nós temos a prova in re ipsa. O que é o in re ipsa? É provar a ofensa, e dela decorre uma presunção natural de dano. Mas aquele que estiver montando a petição inicial vai ter que provar qual é a ofensa. Então, eu fiquei com a minha integridade física denegrida, eu tive problemas psicológicos, eu desenvolvi uma síndrome do pânico depois disso, eu fiquei, né, em depressão. Aí eu preciso provar a ofensa, que dela decorre uma presunção natural, ou seja, que todos presumem. Tá? Isso é bastante importante. Já na prova da culpa, vocês imaginem a dificuldade para provar a imperícia, que é a falta de habilidade técnica, a imprudência, que é a afoiteza, a precipitação, a negligência, que é o não agir quando deveria ter agido, e mais difícil ainda a prova do dolo, que é a violação intencional do dever jurídico. Então, só para sintetizar,
quando vocês forem montar uma petição inicial, quais são os pressupostos que vocês têm que trazer para essa peça, independente se ela é de responsabilidade subjetiva ou objetiva. Qual a ação ou omissão que deu causa ao dano, os danos materiais e imateriais dali decorrentes, e imprescindível é a prova do nexo causal, porque em matéria de direito do trabalho, isso é bastante claro, isso é exigido, diferente de alguns temperamentos, por exemplo, nos danos ambientais. E aí, se vocês estiverem diante de uma responsabilidade subjetiva, vocês vão provar a culpa lato sensu falando, e se vocês estiverem diante de uma responsabilidade objetiva, provar o dano e o nexo causal. Marta, fala aí se tu precisas de mais alguma coisa, estou à disposição. Dani, era realmente para a gente trabalhar esses conceitos gerais e te agradeço muito a participação aqui. Ouvir a Dani falando é sempre uma grande alegria, porque ela é uma especialista enorme sobre o tema, né, e trabalha isso com uma clareza solar. Então, te agradeço demais, Dani. Tenho certeza que os nossos alunos tiveram um belo momento aqui. Muito obrigada.